Gente, imagina só se o Senhor dos Anéis fosse um videogame de realidade aumentada. Frodo colocaria o anel. E, puf, aparece uma notificação. Cuidado! Sauron está a 500 metros e se aproximando. É como se o anel tivesse o Google Localização, mas sem a opção de fuga. Não é à toa que Bilbo usou o anel por uns 60 anos, e ninguém notou. Talvez porque Sauron tenha assinado sem querer um daqueles contratos de serviço tão longos que ninguém lê. Bom, vamos lá. Entendam, porque isso vai desmontar metade dos grupos de discussão no Reddit. No incrível mundo da Terra-média de Tolkien, existe uma diferença monumental entre o que a galera vê no cinema e o que se lê nos livros. Tipo, é como comparar a física quântica com o manual do carro do tio Chico. Ambos são complicados, mas só um você realmente precisa entender. Quando Peter Jackson resolveu mostrar que colocar o anel é um alarme de incêndio para Mordor, estava basicamente transformando a obra de Tolkien num episódio de Alerta Vermelho, chamativo e barulhento. Nos livros, o lance é mais discreto. É como se Frodo estivesse usando o anel numa festa à fantasia. Ele some, mas quem tá ligando? Só o barman e alguém pedindo Uber para casa. Agora imagina se toda vez que Frodo pusesse o anel, Sauron, do nada, ficasse tipo: "Pera aí, alguém tocou no meu precioso. Enviem todos os Nazgûl." Seria como se alguém trapaceasse no Among Us e ficasse todo mundo apontando: "É o Frodo, com certeza." Mas o que rolou é que toda a história do Bilbo nos mostra que não é bem assim. Quando Bilbo usou o anel nas cavernas dos Goblins, ou durante a Batalha dos 5 Exércitos, Sauron estava tão no escuro que daria para escrever uma versão gótica das Crônicas de Nárnia. E aqui vem a grande revelação. O anel não é uma baliza mágica com precisão de GPS. Imaginem o pobre Sauron tendo que lidar com isso. Sua criação mais poderosa, e ele não consegue nem adicionar um recurso básico de Find My Anel. O verdadeiro trunfo de Sauron foi só quando pegou o Gollum e o torturou. E Gollum, num surto de fofoca, gritou: "Condado! Bolseiro!" Foi como se ele tivesse finalmente encontrado a senha do Wi-Fi, depois de anos perguntando para todo mundo. E olha, o anel não é um desses dispositivos que emitem um bip irritante quando você perde as chaves de casa. Ele funciona como um chamariz sutil. É como se, ao invés de berrar no megafone, ele murmurasse numa frequência que só Sauron pode ouvir, e apenas se ele estivesse prestando atenção. Lá na colina de Amon-Hen, Frodo não só colocou o anel, ele praticamente pegou o megafone e anunciou: "Ei, Sauron! Bora um duelo, aqui no Território Proibido?" Foi necessário o Gandalf fazer uma dessas manobras mentais Jedi para salvar o dia. É como se o Yoda estivesse jogando xadrez mental com o Darth Vader. A diferença é que o perdedor aqui não perde só a partida, mas a cabeça também. Então, gente, o que aprendemos com tudo isso? Que o anel é mais como um ímã, um puxador sutil, e menos um letreiro luminoso piscando recompensa pela captura. A estratégia do Sauron de se instalar em Dol Guldur foi baseada na quitação do aluguel estratégico, não em alguma invocação inconsciente do anel. E os Nazgûl? Esses caras tinham mais o faro de um cachorro hiperativo do que o radar de um caça da Segunda Guerra. Agora, eu quero saber de vocês o que acham dessa tradução do cinema para o livro. Gostaram da mudança ou preferem a sutileza do Tolkien original? E claro, se tiverem sugestões de como fazer o anel com alertas de localização, deixem nos comentários. Quem sabe a gente não desenvolve um app juntos. Ah, e não se esqueçam de curtir, se inscrever e, claro, comentar sua teoria da conspiração favorita entre o Anel de Poder e o Bluetooth. Vai que o Frodo só precisava de um update de firmware, né?